Galera, estamos ao vivo. Hoje a live é aqui de casa. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Opa, tava coçando aqui, coisa vermelha, mas faz parte. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live maravilhosa. Como que tá o áudio para vocês? Confere para mim se o som tá legal. Vou pôr o foninho, ver se melhora ainda mais. E aí, como que tá? Como que tá o áudio para vocês, pessoal? Tá ok? Tá ótimo o áudio aí pra vocês? Hoje a gente vai falar sobre vícios. A gente vai falar sobre perdão. E aí depois a arte já estava pronta. Decidimos falar sobre vícios, que vai ser um tema que vai ajudar muita gente aqui, eu tenho certeza. A convidada de hoje, ela é muito especial. A convidada de hoje é a Júlia. E a Júlia, ela também é psiquiatra, ela também é hipnoterapeuta transformacional, ela trabalha com desenvolvimento humano, é parceira de missão aqui do Instituto Romani. Ela já está aqui. Júlia, seja muito bem-vinda. Eu já vou te chamar, mas antes de te chamar, nós temos que chegar em no mínimo 150 pessoas ao vivo, porque é uma forma de gerar valor para o trabalho da Júlia também. Já enche de coraçãozinho aqui, pessoal, enche de coraçãozinho, porque ela merece isso e todos nós merecemos isso. Estar aqui em um sábado investindo em você, em autoconhecimento, em desenvolvimento, aprendendo a ressignificar vícios, isso já te faz jogar em um próximo nível. Quero dar parabéns a cada um de vocês que estão aqui buscando jogar em um próximo nível. Parabéns a vocês. Se você conhece alguém também que pode se beneficiar desse conteúdo, que precisa ressignificar algum vício, seja, por exemplo, dependência em cigarro, dependência em algum tipo de droga, dependência em álcool, ou até questões eletrônicas. Eu mesmo estou precisando me desvincular um pouco do celular. O celular acaba que tá chegando mensagem pra caramba agora, principalmente nessa época que vai acontecer o curso gratuito de hipnose transformacional do dia 9 ao dia 12 de novembro. Nós vamos entender também sobre essas questões emocionais, as questões comportamentais, entender um pouco mais sobre tratamento de vícios. Se você conhece alguém que gostaria de saber sobre esse conteúdo, pega o aviãozinho. Faz o seguinte, pega esse aviãozinho aqui, manda aí para umas 3 pessoas agora. Posso contar com vocês para multiplicar esse conhecimento? Eu vou fazer isso agora, quero contar com vocês aí. Pega o aviãozinho, manda para 3 pessoas. Vou mandar para 3 pessoas aqui, manda para 3 pessoas aí. Tô fazendo isso agora. Tô mandando aqui para 3 pessoas que de alguma forma podem ver valor nesse conteúdo sobre vícios, sobre tratamento, ressignificação de vícios. Vai ajudar muita gente. Beleza? Enviado para 3 pessoas aqui, conto com vocês, passamos de 150 pessoas, tá na hora de chamar a Júlia. Outra coisa, se você está assistindo gravado, coloca aqui já abaixo temas, sugestões de temas que você gostaria de saber, conteúdos que você gostaria de ver aqui nas lives que a gente prepara sempre de forma para vocês, de forma específica para o que vocês escolhem. Se vocês verem, a gente deixou uma enquete no canal do Telegram. De acordo com o resultado da enquete, a gente construiu os temas das lives. E agora eu estou aqui com a Júlia para falar sobre esse tema, então, de controle de vícios. Vou chamar ela aqui, a nossa convidada já está aqui, já vai deixando muito coraçãozinho. A gente ainda tem que chegar, vamos colocar uma meta da gente chegar em 300 pessoas ainda nessa live? Acredito que dá, hein? Acredito. Vamos lá. Eu chamei a Júlia aqui, ela já vai entrar. E aí? Vou afastar um pouquinho aqui para ver se... Só um minuto. Opa! Oi, Romani. Oi, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Bom sábado. Ótimo sábado para você também. Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Um prazer te receber aqui. Ó, a sintonia é tão grande que a gente está de azul e a gente não combinou. e olha pra você ver. Olha que legal, Júlia. Eu vou te contar. Eu tava com a camiseta preta, eu troquei só para ficar de azul igual a Júlia, tá? Sem saber. Legal. Olha que legal. Sem saber que ela viria de azul também. Eu tava com uma preta por baixo, resolvi pôr azul por cima. Olha que legal. Mais uma vez, seja muito... O Tony Robbins, né? Ele fala que a gente atrai as pessoas através dos pensamentos e das atitudes que se assemelham, que são semelhantes. Então, a gente tende a atrair pessoas que pensam parecido com a gente
que agem parecido com a gente, e até a aparência externa, física, vai se tornando mais parecida ao longo do tempo, né? Então, é o que o Romani fala também, que a gente se torna a média das 6 pessoas mais E, próximas com quem a e, gente convive mais e, intensamente. Júlia, sabe essa frase da média das pessoas? Essa frase, originalmente, ela é de um cara chamado Jim Rohn, que foi o cara que treinou o Tony. Pra você, Ah, que legal. Ah, Legal. originalmente, só que esse conceito, até uma coisa interessante, pessoal, para vocês saberem, eu vou começar falando um tema aqui um pouco diferente, a gente já entra por controle de vícios, mas é porque esse conceito, ele realmente eu acredito que pode mudar a vida de muita gente, que é essa questão das pessoas que nós convivemos. Um cara chamado Napoleon Hill, que foi o primeiro a realmente começar a estudar isso, não necessariamente com algo científico, mas com pesquisas que ele fez quase que de forma empírica, entrevistando muita gente. Ele entrevistou bastante pessoas e ele começou a ver pontos em comum naquelas pessoas que tinham conseguido se destacar. Uhum. E ele percebeu, ele entrevistou, ele foi contemporâneo com nomes como o Ford, o Henry Ford, o Andrew Carnegie, que foi um dos primeiros bilionários da história, o Thomas Edison, da luz elétrica. Então, ele conseguiu contato com pessoas de muita referência naquela época. E ele percebeu a mentalidade dessas pessoas, apesar de ser algo, naquela época, ainda muito pseudocientífico, só que ele conversando com as pessoas, ele fazia anotações. O que essa pessoa tem em comum com aquela outra pessoa tem em comum? E uma coisa que ele trouxe que me chamou muita atenção é que todas elas tinham o que ele chamou de mente mestra. A ideia de que 1 mais 1 é mais do que 2. A ideia de que quando você se conecta com outras pessoas, você aumenta a sua referência. Uhum. O que eu tô querendo dizer com isso de referência, pessoal? Aqui falando, por exemplo, de vícios. Se você perceber, uma pessoa que tem uma dependência, ele conhece mais pessoas que têm uma dependência semelhante a dele. Isso é quase que automático. E apesar dessa frase ser uma frase que ela é fácil de parecer que eu entendi, só que ela é muito mais profunda do que parece, porque quando eu escolho colocar a minha referência, eu mudar as minhas referências, eu estou escolhendo de alguma forma que talvez eu tenha que deixar minhas referências anteriores, e isso implica em transformação. Como assim transformação? Vou dar um exemplo aqui. Eu dei esse exemplo em uma das lives anteriores, mas eu acho que cabe falar sobre isso, porque eu sou apaixonado com essa questão de conexão das pessoas, que se eu moro em uma vila pequenininha, e naquela vila, a pessoa que se destaca, ela tem um cavalo. Então, a minha referência interna e o meu desejo é que um dia eu possa ter um cavalo. Eu não consigo visualizar na minha vida algo que seja diferente de ter um cavalo, como conseguir algo a mais. Ou seja, quando eu me destacar, eu vou ter um cavalo. Essa é a minha referência. Agora, se eu começo a me conectar com pessoas, eu não estou dizendo que tem que ter outra. Vamos dar um exemplo aqui, que tem um carro. Mas não precisa ser o carro. E essa mesma metáfora, não é uma metáfora, gente. Não quer dizer que tem a ver com carro, com cavalo. Isso vale para relacionamento, vale para a questão de controle de vício, assim por diante. Mas a minha referência se torna agora um carro. Então, se eu não tenho desejo, seja do carro, seja do cavalo, aquilo não se materializa no mundo real. Porque eu nem visualizo que isso se torna possível. Eu não acredito que eu vou conseguir realizar, se torna... O Henry Ford, quando ele fez os primeiros motores ali de carro, que no início não funcionava e achava que era impossível funcionar e depois acabou funcionando, esse conceito foi muito de conectar pessoas e essas pessoas juntas conseguiram fazer o motor funcionar, por exemplo. E por que isso foi possível? Porque a referência muda. O que um antes acreditava ser impossível, o outro prova como possível, um vai ajudando o outro e de repente a referência não é mais a mesma. Tem uma história do Roger Bannister, eu vou contar ela aqui antes de passar a palavra para a Júlia, para a gente começar a falar sobre os vícios. O Roger Bannister foi um corredor e na década de, se eu não me engano, década de 30 e alguma coisa, eu não lembro exatamente o ano, mas naquela época ninguém conseguia correr 1 milha
em menos de 4 minutos. Uma milha dá ali 1,7 quilômetros, mais ou menos, assim. Então, naquela época, ninguém conseguia bater essa meta em menos de 4 minutos. E acreditava-se que era sobre-humano, que o corpo humano não tinha sustentação para correr uma milha em 4 minutos naquela época. Inclusive, cientistas falavam isso naquela época, por mais maluco que seja. Eles chegaram a fazer teste anteriormente, colocando escravos para correr de leões para ver se ele corria a milha em 4 minutos, se não corria a milha em 4 minutos. Só que um cara chamado Roger Bannister, ele, estudante, inclusive, ele pregou no teto da casa dele e se propôs a correr a milha em 4 minutos. Ele treinava todos os dias e dizia que ia correr a milha em 4 minutos. Passou um tempo, ele bateu o recorde e conseguiu, pela primeira vez na história, ter o registro registrado de alguém que correu uma milha em 4 minutos. Uhum. Aquilo parece simples, mas o que mais me impressiona foi o que aconteceu em sequência. Que nos 2 anos seguintes, mais de 30 outros corredores correram a milha em 4 minutos. Isso só por acreditar que era possível, né? Eles já acreditavam que era possível, porque outra pessoa já tinha realizado. Se alguém fez, se torna possível, se tornou uma nova referência. Aumentou o termostato, aumentou as referências. O termostato imagina que tem um ar-condicionado, se eu coloco ali o ar-condicionado no 19, se eu coloquei no 19, ele vai parar. Quando chegar no 19, vai parar de funcionar, basicamente. Ele não vai... Então, se eu acredito que o 19 é o limite, o ar para de funcionar. Isso vale para a vida financeira, isso vale para como eu quero ver meu relacionamento, como eu quero ver a relação com meu filho, como eu quero ver a relação comigo mesmo. Se eu acho que 19 tá bom, tá bom. Agora, quando eu entendo que eu posso ir para um próximo nível, e pensando no próximo nível, aqui é uma metáfora, gente, não quer dizer que tem que ficar mais calor, não. É uma metáfora que talvez vai para o 20, para o 21, para o 22, eu aumento as minhas referências. Só que se eu não vejo que é possível aquele ar funcionar num grau mais elevado, eu nem acho que isso existe. Eu vou ficar me contentando com a ideia de que o cavalo tá bom, que é ser o cavalo que é a maior referência que eu posso ter. Júlia, desculpa eu ter falado um monte de coisa, um monte de coisas aqui que veio esses insights, mas se apresenta para o pessoal. Quem é a Júlia? Se apresenta para o pessoal te conhecer um pouco mais. Oi, gente, boa tarde. Eu já queria cumprimentar as pessoas que me deram boa tarde todo mundo. Queria agradecer o Romani pelo convite, estou muito feliz, né? Toda vez que eu venho falar aqui com o Romani é sempre muito proveitoso. Eu sou médica, formei pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz psiquiatria no Hospital das Clínicas, fiz mestrado e doutorado lá no Hospital das Clínicas também, na Faculdade de Medicina da UFMG. E eu faço pesquisa no Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG. A gente trabalha com dependências químicas e comportamentais. Dependência comportamental, para quem não sabe, é tudo que gera dependência que não envolve uma droga, uma substância química. Então, por exemplo, o vício em jogos, o vício em compra, vício em sexo, tudo isso a gente chama de dependências comportamentais. Então, a gente faz pesquisas, a gente está desenvolvendo a vacina anticocaína no Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG e várias outras pesquisas aí super relevantes. E eu conheci o Romani porque eu me interessei pela hipnose. Nunca gostei de fazer tratamento exclusivo com medicamento, porque eu acho que a psiquiatria não funciona assim, né? Eu acho que o medicamento é só uma pequena parte, na verdade, a menor parte do tratamento. Tem muitas pessoas que nem precisam utilizar, a maioria delas. E aí eu queria me complementar, queria virar uma terapeuta, além de psiquiatra, e aí eu fiz o curso com o Romani de hipnose, gostei muito, e hoje em dia eu estudo hipnose transformacional, e recomendo para todo mundo também fazer o curso, porque é muito bom, a gente tem um crescimento tanto pessoal quanto profissional. Então é isso aí. Prazer todo mundo olha a fera que a gente está conversando, pessoal. É uma pessoa que tem conhecimento não só na área da psiquiatria, mas também nessa área humana, que trabalha com psicologia do comportamento, com hipnose transformacional, e isso agrega de forma incrível, juntando os dois mundos. E só para deixar claro, quando a doutora Júlia fala sobre a questão, do medicamento, não é porque eu não vou nunca usar medicamento, é a ideia de que eu tenho que trabalhar as emoções também, não só me limitar a trabalhar só com medicamento.
vai ser importante, e ela sabe disso mais do que eu sobre essas questões de medicamento. E, doutora Júlia, deixa eu te perguntar. Porque tem, Quando porque tem você... horas, né, Opa. Romani? Porque tem horas que a pessoa está numa depressão tão profunda que ela nem consegue ter energia e nem a parte cognitiva para poder absorver a terapia, para poder aproveitar a hipnose. Então, nesses casos mais graves, precisa sim de um medicamento inicialmente para a pessoa aproveitar o tratamento. Vou falar rapidinho que a gente estava falando antes das pessoas que têm influência, porque as pessoas ficam preocupadas quando a gente fala, mas vivo com a minha mãe, moro com ela, não tem, ela é muito negativa, não tem como deixar de conviver, né? Tem alguns casos que isso acontece, aí a pessoa fica desesperada, agora eu vou absorver tudo, vou ser uma pessoa negativa também. O que você pode fazer é a pessoa romper esse ciclo. Então, se a sua mãe tem negativos, falas negativas, e você não entra nesse barco, tá cortando. Oi. Não tá? Deixa eu ver aqui. Agora Acho que voltou. Até onde que vocês escutaram? Deu para escutar o que você falou, deu uma picotadinha, mas deu para ouvir você falar sobre a mãe, a questão de ser negativa, então ser importante você ser a pessoa que vai romper. A mãe é um exemplo, é a pessoa que você esteja convivendo. Você ser a pessoa que vai, mãe, que me ensinou também, e aí você começa a entrar no jogo, pensamento negativo, palavras negativas, atitudes negativas, você começa a ser positivo. E aí você começa a influenciar as pessoas ao seu redor. Então, até a pessoa que era negativa, que você é obrigada a conviver, ou tem que conviver, ou mesmo gosta de conviver, ela começa a ser positiva também. Porque você é a pessoa que iniciou o ciclo positivo, né? Olha que legal isso que a Júlia falou. E é justamente, tem uma historinha. Você já escutou eu contando essa história, Júlia? De quem chutou o seu gato hoje? Não sei se você já ouviu contando essa história. Do carteiro que chuta o gato. Eu não vou contar ela aqui não, para não delongar demais, mas eu vou contar ela na formação. Eu vou dar um presente do dia 9 ao dia 12, quem estiver participando vai participar de uma intervenção através do processo de hipnose transformacional, aprender as técnicas do dia 9 ao dia 12 de forma gratuita. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que de verdade é uma forma de contribuir com mais pessoas. A minha visão, igual tem escola de inglês para todo lado, eu acho que no futuro tem que ter mais treinamentos e cursos nessa área do desenvolvimento humano para as pessoas poderem se conhecer ainda mais. Tá cortando aqui também o da Júlia para mim, eu não sei se sou eu ou é ela. Me dá a dica aqui, pessoal, como que tá o áudio meu para vocês, como que tá o áudio da Júlia para vocês, porque dependendo eu passo pro 4G ou a Júlia, não sei como que tá aí. Para vocês, me responde aqui nos comentários. Como que tá para vocês o áudio? Beleza? Ó, como que tá meu áudio? Eu vou chamar ela aqui mais uma vez. Coloca no 4G a Júlia. Então era a Júlia mesmo. Mas acontece, isso aqui no ao vivo acontece, Júlia. Aqui o dela tá um pouquinho travando a internet. O meu tá bom, que o pessoal tá falando aqui nos comentários, mas acontece, é normal. Eu saí, entrei de novo para usar o 4G, tá? Foi isso que eu fiz. Tirei do Wi-Fi e pus no 4G, por isso que eu saí. Às vezes acontece comigo, às vezes acontece comigo. Quando é ao vivo, isso acontece. Não tem jeito. Não tem jeito. É bom acontecer para a gente não, por exemplo, as pessoas não desesperarem quando erros acontecerem assim, porque na vida acontece isso demais, né? E se a gente só quiser fazer coisas quando elas estiverem perfeitas, a gente nunca vai evoluir, nunca vai sair do lugar. Então tem gente que fala, não, eu não vou começar a fazer hipnose porque não está perfeito ainda, né? Mas a gente aprende errando mesmo e no começo é imperfeito. Isso, na verdade, sempre vai ser, mas a gente vai melhorando a cada vez. Então não espera, né, ficar perfeito para começar, senão você nunca vai começar. Exatamente. A gente cresce juntos. E Júlia, quando se fala aqui, olha quanta coisa legal, pessoal. E isso que a gente está falando aqui desde antes tem muito a ver
com o controle emocional, entender um pouquinho da história da Júlia, um pouquinho da hipnose transformacional, e quando falamos dessa conexão com as pessoas, isso já começa a ser forma de trabalhar essa questão da dependência química, que sem perceber a mudança do contato social, você ser a pessoa que vai romper aquele ciclo, você ser a inspiração, você ser, entre aspas, o Roger Bannister daquela história que eu contei, pode ajudar a elevar o termostato dos outras pessoas que talvez estejam como dependentes, ou assim por diante. A questão dos familiares, a importância, seja em questões como a depressão, a ansiedade, você ser a pessoa que vai elevar o termostato dos outros também pode ser possível. E estar participando de lives como essa, eventos como esse que está acontecendo aqui agora, ajuda a aumentar as suas referências. Ajuda a não ficar limitado só ao cavalo, como eu falei ali no início da live, não sei quem estava acompanhando desde o início. Isso aumenta a questão das nossas referências. E Júlia, quando se fala de dependência, essas dependências comportamentais, os vícios que nós temos sem perceber, esses comportamentos, sabe o que é interessante? Sabe o que eu gosto de definir? Até uma provocação. Não sei se como que tá aí para você, Júlia. O pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não sei se tá. Tem hora que tá dando umas travadinhas, mas acontece. Acontece. Eu vou falar um pouquinho de uma das minhas definições do vício, e aí depois eu quero que você vai complementando isso. O vício, eu comecei a pensar muito sobre o que seria quando uma pessoa tem vício em algo. E aí eu comecei a perceber uma coisa que dá para encaixar bem, que seria: quando você fala, eu não vou fazer isso mais, e você faz, é porque você tem um vício. Eu estava pensando sobre isso. Seja, eu não vou, e esses vícios podem ser simples. Eu não vou deixar meu filho fazer aquilo, de repente você se vê pegando, deixando, você está com um vício emocional, um vício comportamental, está entrando no piloto automático, você está perdendo o controle racional sobre aquela situação. Eu não vou comer mais esse pudim, na hora que você vê se está comendo pudim de novo. Opa, eu estou perdendo o controle racional, aí vai até com neurociência, né? É uma coisa, aquele acompanhador e prazer. Eu pego as minhas referências no passado sobre o que me deu prazer antes e eu começo a perder o meu livre-arbítrio, vamos dizer assim, de tomada de decisão, porque eu peguei a referência, o pudim seria legal, então eu vou comer o pudim de novo e eu não consigo quase que me controlar. Até o núcleo accumbens lá dentro do nosso cérebro, e a gente começa a viver quase um piloto automático. Tem uma pesquisa que eu vi que é interessante, que eles pegaram pessoas, e essas pessoas meio que tratavam alguém muito bem antes dele entrar no restaurante. E isso, olha o quanto o livre-arbítrio existe menos do que a gente pensa que ele existe. Alguém chegava, imagina, vou dar um exemplo aqui, a Júlia. Alguém chega e trata a Júlia muito bem logo antes dela entrar no restaurante. O que acontecia? A Júlia deixa uma gorjeta maior para o garçom, que nem tem nada a ver com a história dela ter sido tratada bem antes de entrar no restaurante. Ou seja, a decisão de dar uma gorjeta maior, ela não acontece no momento que ela está dando a gorjeta necessariamente. A percepção que ela tem sobre o tratamento do garçom muda só porque ela foi tratada bem antes de entrar no restaurante. Então, o livre-arbítrio, ele não é tão livre como a gente imagina que ele é. E esse piloto automático, ele vai acontecendo, e a zona de conforto nem sempre é confortável. Não devia nem chamar zona de conforto, mas talvez zona de segurança. E o que você tem para falar sobre isso? Quando a pessoa ela deseja, o que seria o vício para a Júlia? O que para você se enquadra como sendo um vício? E essa questão, quando a pessoa deseja fazer algo e não consegue, não consegue parar de fazer, o que a Júlia vê como sendo um vício? Você pode falar um pouquinho disso? Para mim, a principal característica do vício é a perda do controle. E aí se torna um uso compulsivo. Está travando de novo. Mas, quando você está falando, tem hora que trava a imagem e sua voz sai. Só para você saber. Deixa. Eita! Mas vai dar certo, gente. Nós vamos conseguir. Desafios preparam pessoas comuns para que elas sejam extraordinárias. Vai dar certo, gente. Aqui, ó. Meu irmão é viciado em álcool, queria tanto ajudá-lo. Boa tarde. Tenho isso com meu ex-marido, na verdade, não quero voltar, mas não consigo parar de procurar, né? Aqui.
A Júlia saiu, ela vai entrar aqui provavelmente agora de novo. Olha isso. Percebe que os vícios não são só sobre drogas e outra coisa assim? Pode ser um vício comportamental. Olha, eu falo que eu não vou voltar mais com meu ex-marido e na hora que eu me percebo, eu tô voltando com o ex-marido. Isso é um vício também, na visão que eu gosto de trazer, para mim isso é um vício. Você está repetindo aquele comportamento. Que você falou, opa, você está perdendo o seu senso crítico. E, Júlia, o que seriam os vícios para você? Agora tá tranquilo ou ainda tá ruim? Tá ótimo, aqui Tá pelo menos cortando, para mim. não sei o que tá acontecendo, que tá cortando. Na verdade, tô na casa da minha mãe, né? Não tô Ah, na minha. Então, o que que acontece? O vício é a perda de controle. E por que que a pessoa perde o controle? Inicialmente, o vício não é um problema em si. Na verdade, o que causa o vício é um problema anterior, ou uma depressão, ou uma ansiedade maior. A gente fala que os excessos escondem faltas, né? Então, cada excesso esconde alguma falta. Quando tá te faltando alguma coisa, quando seu humor tá ruim, quando você tá muito ansioso, você tende a procurar uma substância ou um comportamento que te cause para que alivie o sofrimento que você tem. Então, por isso que quando a gente aborda os vícios, a gente não trata só o vício em si. A gente sempre tem que patologia anterior que está causando ou que causou perpetuando o vício. Isso é o mais importante de tudo. Às vezes as pessoas esquecem, né? Muito naquele vício e esquece que tem uma coisa por trás que iniciou e que está mantendo. Necessidade, autoestima baixa, uma necessidade de afeto que a pessoa não está sendo suprida e assim por diante. E aí a pessoa busca substância ou um comportamento para gerar prazer ou aliviar um sofrimento. Por quê? Essas substâncias e esses comportamentos que causam vício liberam dopamina em grande quantidade, que é a substância que gera o prazer, no núcleo accumbens, que é a área do sistema de recompensa do nosso cérebro. E aí a gente tem prazer ou alivia o sofrimento. E o vício, ela busca incessantemente, né, essa mesma substância, esse mesmo comportamento, para ter a mesma sensação de prazer que ela teve inicialmente. Acontece a tolerância, que é a necessidade de usar cada vez mais ou de fazer cada vez mais aquele comportamento para atingir os mesmos prazeres que tinham inicialmente, por uma questão até de adaptação de receptor do cérebro. Quanto à dopamina. Oi. Oi. Vou de novo. Agora. Continua falando, vamos ver se... Ó, os receptores do cérebro, porque libera dopamina. Aí voltou. Quando a gente libera. Peraí, volta depois de dopamina. Peraí, depois de dopamina. Aí, beleza. Dopamina, por meio desses comportamentos ou dessas drogas, os receptores para dopamina diminuem. Receptor para dopamina, negativo, que a gente chama. E aí a pessoa precisa de quantidade da dopamina para ativar esses mesmos receptores, que antes eram ativados com uma quantidade menor de dopamina. Isso que é a tolerância, por isso que a pessoa tem que usar uma dose maior da droga a cada vez que ela usa. E isso é tão forte, pessoal, isso que a Júlia falou aqui, que não é só para a questão da droga que ela usa, mas pode ser o mesmo tipo de vício. Talvez eu comece a me tornar viciado em coisas que me fazem mal. Eu começo a me tornar viciado, por exemplo, a me sentir ansioso. Por mais maluco que pareça, o meu corpo se acostuma a criar gatilhos que me levam à perca de controle, onde eu crio uma ansiedade patológica. O meu corpo se acostuma a viver criando ali, de certa forma, as emoções necessárias para eu ficar no estado de depressão. Só que ninguém faz isso porque deseja fazer isso. Uma pessoa que é dependente, ela precisa de ajuda porque ela não está escolhendo mais. É quase que um piloto automático. É quase como... pode chegar a níveis que, se você perguntar para uma pessoa, cara, você quer usar essa droga aqui, mas depois eu te mato, ou você fica sem a droga?
a pessoa vai lá e usa a droga porque ela não está racionalizando mais, mesmo que ela for morrer depois. Porque ela não está usando mais o senso crítico. Ela perde parte do controle racional daquele processo, perde a noção do que pode acontecer depois. Ela está percebendo só o ganho aqui no presente, sem entender as consequências. Até algumas coisas de comportamentos que eu percebo quando eu trabalho com pessoas que têm dependência, ou comportamentos que acontecem geralmente. A pessoa, ela começa a ficar com ausência daquele comportamento, ou daquela emoção, ou daquela dependência pode ser uma droga, por exemplo. Vou dar um exemplo, o cigarro. Geralmente, ou o vício em celular. Esse aqui eu tenho até que trabalhar um pouco em mim esses dias agora, porque está em lançamento, eu tô tendo que responder mensagem desse negócio. Agora, mas basicamente, o que acontece? A pessoa pode ficar mais irritada se ela está sem. Se a pessoa ela está com dependência ali, ou do cigarro, ou do celular, ou do jogo, ou do que for, e ela ficou um tempo sem, ela pode criar uma irritabilidade maior durante o processo de, vamos colocar aqui desmame, o processo de ficar sem. Ela começa a, sem perceber, ela tem o comportamento, ela acha que tá bom ali na hora, só que depois sente um sentimento de vazio. É como se aí depois eu preciso de novo. É aquela frase que a Júlia falou aqui, todo vazio acaba escondendo, ou todo excesso acaba escondendo uma falta. E aí eu preciso de novo para preencher aquele vazio. Aquilo é muito mais emocional do que necessariamente eu saber o que precisa ser feito racionalmente. Porque a pessoa sabe o que ela precisa. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa quer parar de fumar. Ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe que é largar o cigarro. Por que ela não faz? Porque existe uma dependência emocional por trás. E até uma coisa interessante, quando a pessoa fala sobre parar de fumar, um exemplo, parar de fumar, mas isso poderia ser vários outros tipos de vício, como o vício aqui da pessoa que fala assim, não, mas aí eu tenho que encontrar o meu marido, que eu não gosto, ele é meu ex, mas eu não aguento, eu tenho que voltar para o ex toda hora. E eu não queria voltar para ele, e toda hora eu estou voltando para ele. Teve uma pessoa que comentou isso aqui. Então, isso também é um vício. E essa questão, existe alguma falta aí dentro que eu preciso trabalhar. A mesma coisa, o cigarro, tem gente que fala, eu fumo para ficar menos ansioso. Essa é a maior mentira do mundo. Na verdade, você está ansioso porque você está fumando. E aí, eu tô com aquele vazio, eu começo a me sentir ansioso porque eu tô com vazio, e aí eu quero preencher isso com o cigarro, que traz um sentimento, mas não precisa ser o cigarro, poderia ser com o ex-marido, para preencher aquele sentimento, ou com o vício no celular, ou com outros tipos de vícios comportamentais, e assim por diante, ou a masturbação, que tem pessoas, e assim por diante. Eu estou querendo preencher um vazio emocional. Eu vou dar exemplos práticos disso daqui. Às vezes chega uma pessoa eu vou dar exemplo de uma pessoa que eu tratei com parar de fumar, que foi incrível, que ela queria parar de fumar. E quando nós trabalhamos, eu perguntei qual que é o sentimento que acompanha o fumar. Cada pessoa pode trazer uma coisa diferente. Sabe o que essa pessoa trouxe, que me chamou a atenção? Ela trouxe raiva. Peraí, como assim raiva? Raiva? Quando você pensa no cigarro, você pensa em raiva. E aí nós começamos a trabalhar isso. E ele percebeu que tinha a ver com a história do pai dele, no caso, ter abandonado ele se sentiu com raiva, e essa foi uma forma que ele encontrou de chamar a atenção do pai. De eu vou começar a fumar. Isso é muito mais subconsciente do que racional. Para essa pessoa foi essa história, para cada pessoa pode ser uma história diferente. E a Júlia sabe disso, quando se trabalha essas questões emocionais. Você pode compartilhar, Júlia, alguns exemplos de estratégias que você gosta de utilizar ou que vocês utilizam para ajudar uma pessoa? Possibilidades, tem N possibilidades, não existe um ponto. Eu vou usar sempre isso daqui, sempre vai acontecer assim e a pessoa para de fumar. Cada um tem uma história. Ou, não estou falando só parar de fumar, não, ou largar o vício. Cada um tem uma história. Por exemplo, a pessoa que falou aqui que tem dependência do ex-marido, poderia ser uma história completamente diferente. Ela não precisaria ter o abandono do pai para ter dependência do ex-marido, mas pode ser que tenha. Então eu tenho que ouvir, entender o mundo daquela pessoa. E entender os gatilhos também. O que eu posso colocar no lugar daquilo. O que você acredita que pode ajudar, trazer benefícios para uma pessoa que deseja começar a se livrar desses vícios, Júlio? Bem na hora que eu perguntei, travou. Voltou.
Beleza. Não sei se você chegou a escutar. Ó, eu perguntei pra você. Eu não sei se você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você me ouve? Não sei se você me ouve. Oi? Oi? Acontece. Eu até queria deixar a Júlia falar mais, mas o negócio travou aqui, mas vai dar certo, gente. Depois mais pra frente, outra hora, nós vamos falar sobre perdão e a Júlia vai falar e vai ser legal demais. Beleza? Tá. Ó, manda um áudio para parar de fumar. A Maria mandou aqui. Seu pedido é uma ordem. Maria, eu vou mandar um áudio no canal do Telegram para ajudar pessoas a pararem de fumar. Quem não está no canal do Telegram, entra lá no canal do Telegram para vocês jogarem num próximo nível. Eu vou compartilhar um áudio de auto-hipnose gratuitamente para vocês poderem ajudar pessoas a pararem de fumar e quem desejar parar de fumar também. Eu vou convidar a Júlia mais uma vez e vai dar certo. Aqui... Ó, vai ter um áudio então no Telegram. Presente para vocês que estão assistindo essa live. Áudio para parar de fumar lá no canal do Telegram. Júlia, o que você acredita que pode... Oi. Olha o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo então de um aluno que eu tratei para parar de fumar. O que está acontecendo, eu vou resolver esse problema na próxima live que a gente tiver. Que eu tô com um nenenzinho. Eu tenho um de 1 ano e um de 2 meses. Aí eu tive que vir para casa da minha mãe, né, para eu conseguir fazer essa live. E a internet aqui tá ruim, não sei porquê, mas da próxima vez eu já vou ter resolvido esse problema. Olha só, a gente nunca pode tratar o vício. Eu não trato uma dependência de cigarro, eu trato uma pessoa que tem um vício em cigarro. Porque a primeira coisa a fazer é identificar, como eu já falei, o que está causando o gatilho, né? O que causou, o que está perpetuando, que a gente vai ter que abordar aquela causa também. A outra coisa é identificar as coisas associadas. Então, por exemplo, eu tratei um aluno que queria parar de fumar, mas ele ia a pé para a faculdade e todas as vezes que ele ia para a faculdade, passava em frente a bancas de jornais que vendiam cigarro. O nosso cérebro faz associações inconscientes entre aquilo que a gente tem o vício e outras situações que acontecem. Então, por exemplo, a pessoa que cheira cocaína já associa o espelhinho que ela usa com o prazer da cocaína. Então, quando ela vê aquele espelhinho, ela já começa a liberar dopamina e já começa a antecipar o prazer antes de cheirar a cocaína. Isso faz com que seja irresistível quando ela vê o espelho, ela não cheirar a cocaína. Travou de novo. Mas deu para ouvir. Até cheirar a cocaína no final deu para ouvir. Deu para ouvir. Olha que legal isso que a Júlia falou. Deu para ouvir até eu cheirar a cocaína no final. Acho que voltou. Pois é, eu tô super triste porque é um assunto que eu gosto muito. Eu não tô conseguindo falar aqui para vocês. E aí, o que a gente faz? Além de analisar todo o comportamento do dia da pessoa, tudo que pode estar associado àquele hábito. Então, quando ele estava tentando parar, ele passava frente à banca que vendia o cigarro, dava mais vontade, porque o cérebro dele já começava a associar a banca com o prazer do fumar. Sabia que lá tinha cigarro para vender. Então, a gente mudou a rota dele ir para a faculdade, por exemplo. Então, qualquer comportamento associado, a gente tem que evitar para não causar recaída. Um outro exemplo, por exemplo, todas as vezes que ele ficava ansioso, por exemplo, ele brigava com o namorado dele, ele tinha muito grande, aí ele pegava um cigarro e ia fumar. Então a gente tinha que desenvolver estratégias. O que você vai fazer da próxima vez que você brigar com a sua namorada e ficar ansioso? Qual que pode ser sua outra válvula de escape para você não pegar aquele cigarro para poder fumar? E aí uma estratégia que ele achou foi correr em volta do quarteirão. Então é a gente junto com a pessoa que vai desenvolvendo estratégia. Sempre a estratégia que é melhor para mim é melhor para ele, né? Porque ele é uma pessoa diferente de mim. Então a gente vai construindo junto com o paciente. Por isso que eu falo que é cada pessoa. Eu não posso passar aqui uma fórmula, que nem existe uma fórmula mágica para tratar todo mundo, né? E aí a gente foi pegando
o dia a dia dele, que ele fumava. Uma outra coisa que a gente viu que tinha associado a café. Toda vez que ele tomava café, ele tinha vontade de fumar. Então, o que a gente fez? Reduziu o café, foi reduzindo aos poucos, porque a cafeína também causa vício. Então, foi reduzindo devagar. Uma outra coisa, toda vez que ele comia refeições que eram grandes, ele tinha mais vontade de fumar após as refeições. Então, ele ia encontrar outra estratégia para, após as refeições, ele esquecer o cigarro. Então, ele ia ligar para um amigo, ia conversar com alguém, por exemplo. Então, a gente foi desenvolvendo estratégias para ao longo do dia a dia todo, para as coisas que eram associadas ao cigarro, para elas serem evitadas ou reduzidas, e colocaram coisas naquele lugar, né? No lugar que o cigarro ocupava. Porque não adianta você tirar o cigarro e deixar aquele vazio que estava. E teve uma pessoa que falou aqui, ó, mas quando a pessoa está fragilizada, ela não vai nem querer fazer estratégia. Mas aí por isso que entra o processo emocional também. A gente vai trabalhar aqui, nós falamos um pouco de comportamento, mas você tem que entender que quando esse trabalho é realizado, você está entendendo a história do outro, você está se conectando com o outro, existe um rapport, existe uma conexão. E esse processo de entrar e entender a história já traz muita ressignificação. E quando nós trabalhamos, por exemplo, com as técnicas da hipnose transformacional, eu posso utilizar, vou dar um exemplo da técnica da purificação dos sentimentos, para aliviar as emoções que ele está guardando ali. Eu posso ensinar conceitos, psicoeducação, conceitos para que ele vai ganhando consciência. Teve até uma pessoa que perguntou, mas eu vou conseguir tratar uma pessoa que não quer ser tratada? Olha, não é um processo de briga de mentes, não é uma batalha de mentes. Não é, eu vou pegar você que não quer ser tratado e vou provar para você que eu consigo fazer o que você quer. Não é assim que funciona a hipnose transformacional. É um processo de ajudar as pessoas a conseguir. Imagina quanta gente quer ser tratado e precisa de ajuda e está com um vazio emocional, que quer trabalhar esse vazio emocional. E claro, não, mas eu não quero ser tratado. Então o que você vai fazer? Você precisa trazer consciência para essa pessoa. Aí uma conversa pode demorar mais o tratamento, porque aí vai ser um processo de trazer consciência e aí às vezes a pessoa vai demorar. Por isso que acontece isso. Até quando a Júlia falou, cara, eu ajudei uma pessoa a parar de fumar. Ou quando eu compartilho, vocês vão ver isso acontecendo. Sabe o que vai acontecer? Do dia 9 ao dia 12, vocês vão ver centenas de pessoas dando depoimento que pararam de fumar. Isso vai acontecer do dia 9 ao dia 12. Mas quer dizer que o Romani fez alguma mágica? Não. Elas decidiram que aquele seria o momento delas e elas estavam prontas para esse momento. Não é o Romani que fez alguma mágica que elas pararam de fumar. Vocês vão ver isso acontecendo. Mas é porque ela tem uma história. Talvez ela já veio tentando de várias formas, não estava conseguindo e naquele momento ela decidiu acreditar nela de novo. Eu ajudo ela a voltar a acreditar que é possível. E quando ela começa a acreditar que é possível e nós trabalhamos juntos para que o processo aconteça, é possível trazer esse resultado. Quer dizer que você vai ser 100% das pessoas? Não necessariamente. Não vai, tem gente que não vai ser. Só que é possível para 100% das pessoas, mas não vai ser 100% das pessoas que vão parar de fumar ou que vão largar o vício. Mas é possível para todo mundo. A questão é que nem todo mundo... Eu posso falar um pouco com esse início, porque você estava falando isso, e se a pessoa não quiser parar de fumar? Isso é estratégia de elicitar a motivação da pessoa. Porque muitas vezes a gente usa a estratégia errada. O médico ou o terapeuta, ele chega para a pessoa falando por que ela deve parar de fumar. Então, você vira para um jovem igual esse aluno meu, de 20 e poucos anos, e fala, você tem que parar de fumar porque daqui a 20 anos você vai ter um câncer de pulmão. Só que para ele, a gente sabe que os jovens são mais imediatistas. Ele não consegue pensar a tão longo prazo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que auxiliar a pessoa a ela encontrar a motivação que ela mesma tem para parar de fumar. E não a sua motivação para ela parar de fumar. Porque a ação que você vai desencadear nela é que vai ser um motivador maior, né? Que vai ser o que vai levar a engajar naquele tratamento. Então, por exemplo, para essa pessoa era performance no time de basquete da faculdade. Então, o que eu tenho que fazer ele perceber? Que o cigarro está atrapalhando alguma coisa que tem valor para ele agora, na vida dele agora, que está impactando ele ou está impedindo ele de alcançar as metas e objetivos da vida dele. Então, quando você cria essa discrepância entre a vida que ela quer chegar e você faz a pessoa perceber
que o vício está atrapalhando a pessoa nesse sentido, que você vai iniciar uma motivação que é muito maior. E assim, você engaja a pessoa no tratamento. O motivo tem que ser o da pessoa, por isso que o tratamento é tão individualizado. Olha que legal isso. Isso, gente, e não vale só para cigarro, não. Vale para vários outros tipos de vícios. Pode ser. E outra, é muito personalizado. Vou dar um exemplo aqui, que vai ajudar uma pessoa a trabalhar a compulsão alimentar, o vício em comer mais do que gostaria que comesse. E, por exemplo, se eu chegar para a mesma pessoa e passar, você vai fazer academia, você vai fazer isso, aquilo, outro, as chances são que não ia funcionar. Porque vai ter gente que não gosta de fazer academia. Vai ter gente que, de alguma forma, não faz sentido aquele roteiro. Mas, ao invés de trabalhar com o script pronto, ao invés de trabalhar sempre com o mesmo protocolo, eu entendo a história da pessoa. Então, talvez para aquela pessoa, vamos dar um exemplo, o emagrecimento, o valor dele não seja necessariamente a questão de... porque eu vou poder caber na roupa mais magra. As pessoas vão ser, eu vou poder caber na roupa mais magra. Então, se eu falar para ele, você vai caber na roupa mais magra, mas essa não é a motivação dele, não vai funcionar. Agora, se eu encontro e entendo a história da própria pessoa, para entender a motivação que essa pessoa tem, que pode ser um exemplo, que agora ela vai poder se sentir mais autoconfiante. Ela vai se amar mais, e essa é a principal motivação dela. Ela vai sentir a autoestima dela mais elevada, então eu posso trabalhar nesse ponto. Para outra pessoa, ela pode dizer, eu vou me sentir mais desejado pelas mulheres ou mais desejado pelos homens, então eu vou trabalhar nesse ponto. Mas é o ponto da própria pessoa. Eu não tenho que criar a minha opinião sobre o que deve ser, mas entender a opinião dela sobre. E olha que interessante, a mesma coisa, se eu for passar, então beleza, você vai fazer atividade física na academia. Não, mas se eu ouvir a própria pessoa falar, o que você pode fazer de hoje, nessa próxima semana, que vai te ajudar a dar um passo nessa direção, e de acordo com o que para a própria pessoa faz sentido. Talvez seja fazer uma caminhada, talvez seja, por exemplo, fazer aula de dança, talvez entrar numa arte marcial, não precisa ser necessariamente a academia. Então é ouvir a pessoa, entendendo a história da pessoa, identificando os gatilhos de cada pessoa, encontrando estratégias que sejam efetivas de acordo com aquela própria pessoa. Vou dar um exemplo. Eu ajudei um rapaz a parar de fumar, a Júlia falou, quando ele comia refeições grandes, então ele ligava para alguém para conversar, para não ficar precisando preencher com cigarro. O que eu ajudei um rapaz que eu tratei? Cara, a estratégia para ele foi escovar os dentes. Então ele escova os dentes e imagina o alívio passando ali, ele se sentindo melhor e preenchendo com aquele sentimento. E aí eu encontro o sentimento, ajuda ele a preencher. Tá dando para cair fichas aqui, pessoal? Isso daqui já pode ajudar vocês a entenderem como poder ajudar outras pessoas que estão com dependência e usar isso a seu favor. Eu compartilhei outra coisa. Também, Romani, a mudança de hábito tem que caber na vida da pessoa. Tem que ser adequada para a vida da pessoa. Então, por exemplo, eu atualmente trabalho muito, tenho um filho de 2 meses e um de 1 ano. Então, não vai adiantar a endocrinologista me falar que eu tenho que ir na academia todos os dias, fazer 1 hora. 1 hora de esteira, mais 1 hora de aeróbica. Eu não vou fazer isso, não cabe na minha vida atual. Então, qual que seria uma estratégia melhor? Quando eu chegar em casa, em vez de pegar o elevador, eu subo a escada todos os dias. Vai se adequando a estratégia à vida da pessoa, né? Não vai ser a mesma estratégia que vai servir para todo mundo. Eu vou dar um exemplo de um tratamento que eu fiz com a pessoa aqui. Agora eu vou dar um exemplo. E quando se fala também de compulsão alimentar, esse vício é um vício, sem perceber também. E outra, todos nós temos alguns tipos de vício em alguma coisa sem perceber, que é aquilo que eu falei. Quando você fala, isso aqui eu não vou fazer mais, você se pega fazendo de novo, tem ali a falta de controle consciente está acontecendo, mas todos nós, porque isso está no biológico, não é nem só comportamental mais não. E agora, entendendo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que queria, de alguma forma, trabalhar com... eu quero perder peso, eu estou querendo trabalhar porque eu não consigo, eu vou lá e como o risoto inteiro, eu não queria comer o risoto inteiro. Eu começo a entender a história daquela pessoa. Quando ela me fala do risoto, eu já sei que então o risoto pode ser o fraco dela. Ela está trazendo isso como informação. Senão ela não teria falado do risoto. E aí eu posso perguntar, o que no lugar disso você pode colocar? Eu posso entender qual a emoção que vem por trás.
Porque às vezes o problema nem sempre é o problema. O problema que está aparecendo como sintoma tem um monte de histórias por trás que está fazendo aquele sintoma aparecer. E quando eu alinho essas duas questões, fica muito mais poderoso. Quando eu ajudo aquela pessoa a se amar mais, se aceitar mais, fazer as pazes com a própria história, ela ganha motivação que antes ela não conseguiria ter para lidar e tomar melhores decisões. Começa a ser algo mais intrínseco. Vocês vão ver isso acontecendo dentro do treinamento que vai acontecer agora do dia 9 ao dia 12. E eu gosto de dizer, parece simples quando eu falo assim, mas eu gosto de dizer que o trabalho que eu faço é fazer a pessoa acreditar que é possível. Esse é um dos principais trabalhos que eu gosto de fazer. Por quê? Porque se nem ela acreditar que é possível, ela não vai mudar os comportamentos, ela não vai fazer coisas diferentes. Mas quando ela sente dentro dela um novo horizonte que antes não existia dentro dela, se torna real. Um dos trabalhos que eu faço, isso já está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas falando, cara, eu quero lidar com a minha depressão, com a minha síndrome do pânico e assim por diante. E tem gente já compartilhando melhora. Teve gente aqui que compartilhou, cara, na primeira versão que eu fiz o processo gratuito, online, aqui comigo, teve gente que falou, cara, eu já melhorei 70% da questão dos meus vícios. Teve uma pessoa que compartilhou aqui, a Dai. E nesse próximo eu vou chegar em 100%. Ou seja, ela está dizendo para ela mesma a história que ela vai se contar. Não é o Romani obrigando ela a fazer isso. É um processo que eu faço junto com ela para que ela comece a acreditar que é possível, ao ponto que vai ficando mais leve. Não se torna algo que ela tem que se matar para fazer tanto aquilo mais, porque se torna um novo estilo de vida. É criar um novo estilo de vida. Não é criar até dieta, na minha visão, dieta não funciona se for só uma dieta. Eu tenho que criar um estilo de vida. Eu tenho, a minha visão é, beleza, você pode fazer dieta em algum momento, só que você não vai viver em dieta. Você tem que criar um estilo de vida que seja mais saudável para você. Ah, não, então eu nunca vou comer pizza. Lógico que vai. Eu vou criar uma rotina e estratégias que eu vou usar a meu favor para começar a escolher a minha vida. A mesma lógica, eu nunca mais vou fazer tal coisa e beleza. Eu nunca mais vou comer um pudim na minha vida. Não é nem esse pensamento. Eu não vou comer o pudim inteiro. Eu não preciso comer o pudim inteiro. Agora... Mesmo porque, né, Romani? Quando a gente restringe um alimento, quando você retira esse alimento, você tem uma ânsia muito maior por esse alimento depois que você sai da dieta. Você desencadeia a compulsão. Então, uma das formas de aumentar a compulsão é restringir algum alimento. Por isso que é atingir um meio termo, ao invés de tirar completamente um grupo nutricional, né? Olha aqui, tem pessoas compartilhando. Eu lutei 8 anos e hoje eu sou vegano. Eu estou muito feliz. É um novo estilo de vida. Quem está falando isso, ele mudou muito mais o estado de hipnose que ele vivia do que necessariamente qualquer outra coisa. É a questão de eu vivo em um estado de hipnose e o trabalho que nós fazemos é levar a pessoa para um estado de hipnose mais assertivo para a própria vida dela. Eu vou construir um estado de hipnose que seja mais assertivo para a vida que ela deseja viver. Ela tem a motivação, vou dar um exemplo, do basquete, e se eu encontro isso, se torna importante. Senão não se torna relevante, como a Júlia falou. E... Uma outra coisa que a gente tem sempre abordar também são as recaídas, que a gente estava falando o fato de ter determinação e saber que é possível. Quando a pessoa a autoestima dela baixa muito, ela acha que foi um tempo perdido, que tudo que ela fez não valeu de nada. Só que, na verdade, a recaída não faz a pessoa ficar andando em círculos, né, que não sai do lugar. Eu falo que é uma espiral em ascendente, que até a recaída é super importante para a gente aprender com ela, para a gente poder fazer uma regressão ali no tempo, para a gente ver como a pessoa possibilitou que ela recaia, do que fez ela recair, quais estratégias utilizou para sair da recaída. Isso é uma aprendizagem, ela não vai voltar para o ponto no início do tratamento. Ela sempre aprendeu um pouco com cada recaída, pode ser usado para aumentar a força, a determinação e a aprendizagem. Da próxima vez, eu já vou saber identificar
o que que inicialmente é o meu ponto para causar minha recaída, então eu já vou evitar essa coisa. E a cada recaída, a tendência dela ser mais fraca e durar menos tempo, porque eu vou aprendendo durante o processo. Isso é fantástico. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que eu falo, quando você vê, não dá para desver. Aquela frase do Einstein, basicamente, que é aquela, uma cabeça que se expande a uma nova ideia não volta mais ao seu tamanho original, mas o que eu estou falando, quando você vê, não dá para desver, é isso que a Júlia acabou de falar aqui. Eu começo a me conhecer mais, eu começo a elevar os meus padrões, eu começo a vislumbrar novas possibilidades. E é importante o acompanhamento terapêutico dentro de um processo, seja de psicoterapia, seja acompanhamento multidisciplinar, para que tenha mais resultado efetivo. É possível fazer sozinho? É. Mas se você tiver acompanhamento, é muito melhor. Por exemplo, vai acontecer agora, o treinamento do dia 9 ao dia 12. Vai ser completo. Vocês vão ver um monte de gente que vai parar de fumar ali, que vai se livrar de vício, de compulsão alimentar, que vai acontecer isso, do dia 9 ao dia 12. Só que vai ser 100% das pessoas? Não, mas por que não você? A pergunta é essa. Alguém lá vai, por que não você? Você pode. E algumas pessoas vão ser só com o treinamento. Outras pessoas, esse vai ser o despertar que a pessoa precisava para, de alguma forma, fazer também processo de psicoterapia e transformar a vida de forma profunda. Outras pessoas vão ali ter uma melhora, como aqui a Dai falou, olha, eu melhorei 70%. Olha o quanto isso é incrível. Às vezes a pessoa passa anos ali, de alguma forma, naquele tipo de vício, mas o tempo que pode demorar para a transformação acontecer pode ser 1 segundo que algo interno, o jogo interno muda. Esse 1 segundo não quer dizer necessariamente que você nunca mais vai ter problema na vida, mas você olha para dentro e entende que você está jogando num próximo nível que, se o problema vier, tudo bem, eu entendo, não é o problema que não precisa vir, é eu que começo a estar maior com o problema. É como se fosse assim, problema de nível de 0 a 10. Você, nível de 0 a 10. Aí quando você está jogando no nível 3, vê um problema de nível 4, você pensa que você vai morrer. E que não consegue solucionar aquilo, que a vida é difícil para você e que você não tem, e de repente, você, ao invés de ir para o nível 5, você quer ir para o nível 2. Sem perceber, a pessoa se coloca num lugar onde a vida para ela é mais difícil. E as coisas para ela, é que só para ela as coisas não funcionam. Agora, o que a hipnose transformacional propõe é que, cara, não é o problema que vai deixar de existir, não é o seu passado que vai mudar, mas é a forma que você enxerga aquilo, que você se torna maior. De repente eu vou para o nível 5, 6, o problema existe lá, só que agora eu tenho recursos para lidar com ele e se transformar de forma muito mais consistente. Júlia, tem mais algum recado que você gostaria de falar para o pessoal aqui? Não, eu queria falar isso mesmo que você falou, a determinação, a esperança, não é o fato de achar que você não vai ter problema. É que, independente do problema que aparecer, você vai ter capacidade para lidar com ele por uma vida que não tem problema, que não tem sofrimento, mesmo porque os problemas são necessários para fazer a gente evoluir e aprender, né? Então, é isso que o Romano falou, acreditar, a gente tem que trazer a nossa força interior, que todo mundo tem, às vezes a gente só não encontrou, só não acredita nela. Quando você passa que você tem essa força interior, você começa a exteriorizar essa força e ter a certeza de que, independente do problema que aparecer, você vai ser capaz de lidar com isso, que é mais importante. E, pessoal, nessa live eu queria até ter ouvido ainda mais a Júlia, apesar que deu umas caídas aqui, eu tive que falar, não porque eu estava pensando em falar, mas porque eu vi que estava falhando o áudio. Mas, Júlia, eu quero te agradecer demais. E eu sei que tem um monte de gente que quer conhecer mais o seu trabalho. Como que o pessoal faz para te encontrar? Eu tenho um Instagram aí no alto, doutora Júlia Psiquiatra, que eu dou várias dicas de saúde mental. Todos os dias eu posto. Agora peraí. Agora você facilitou a forma de te encontrar no Instagram, doutora Júlia Psiquiatra. Eu mudei para ficar mais fácil, porque meu sobrenome é muito difícil, as pessoas estavam tendo dificuldade de achar. Fala o seu sobrenome. Agora de doutora Júlia. Meu nome é Cury, mas o Cury escreve K-H-U-R-Y. Aí vocês podem me encontrar lá. Tem até o link para marcação de consultas também. E eu queria pedir desculpa pelo esse problema
da internet que eu tive hoje. Da próxima vez isso vai ser resolvido. Júlia, não peça desculpa. Agradeço o pessoal pela presença, agradeço a eles pela paciência de alguma forma aqui, que foi fantástico te receber. Quero te agradecer demais. Quem quiser conhecer o trabalho da Júlia, é só entrar lá no Instagram dela, doutora Júlia Psiquiatra. É uma pessoa que eu também super recomendo o trabalho. É uma parceira de missão aqui. Ela faz parte do movimento transformacional. Tem um monte de gente aqui que... Quem é transformacional aqui? Digita aqui nos comentários que eu quero saber. Quem é do movimento transformacional? Digita transformacional que eu quero honrar vocês que são do movimento, que são parceiros de missão, que são pessoas que estão entendendo ainda mais profundamente essa conversa aqui, que tem acesso à hipnose transformacional, essa metodologia maravilhosa. Quem é do movimento, digita transformacional aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó, vamos lá. Quem é do movimento transformacional? Eu sei que eu tô vendo os rostinhos aqui. Eu quero só que vocês digitem, porque eu sei que tem gente aqui que é do movimento. Quem é do movimento transformacional, que eu quero saber. Depois vão ter outras lives, ó, transformacional. Beth, seja muito bem-vinda, parceira de missão aqui. Quem mais? Eu sei que tem uma galera. Ó, Amarildo. O Amarildo, ele tem uma história incrível. Uma história incrível que eu... Ele vai estar na live semana que vem contando a história dele. O Amarildo é uma pessoa que estava... Amarildo, depois você conta a sua história pro pessoal, que é incrível. Sabe aquelas coisas assim que é uma transformação muito profunda, que eu quero que ele compartilhe essa transformação que ele teve? É uma pessoa que veio buscando para se transformar. E ele vai compartilhar isso depois em outras lives. Aqui, olha o tanto de gente do Transformacional aqui, ó. A Andrei, Eliane, Ana, parceira de missão. Aqui, ó. Deixa eu... Armelin, Mago Melin Transformacional, Eduardo Transformacional, uma galera aqui, uma galera dos transformacionais, desculpa se eu não falar. Lá, que bom você estar aqui. Tem uma galera aqui do movimento transformacional, assim como a Júlia, são pessoas que eu quero estar mais próximo, por isso eu estou fazendo essa live com a Júlia. Ela é do movimento transformacional, parceira de missão do Instituto Romani. Como eu falei, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela, vai lá no Instagram, chama ela no direct. Outra coisa, quem quiser participar, vai ter um treinamento 100% gratuito, bem... Cara, eu garanto para você, nem se você pagar por curso de hipnose, você vai encontrar o que eu vou te dar de graça do dia 9 ao dia 12 de novembro, que vai ser muito completo. E eu vou entregar o meu coração ali dentro, porque eu sei que vai acontecer transformações. O que eu percebi? Quando eu estava dando... para vocês entenderem por que eu faço isso. No ano passado, a gente ministrou quase 30 turmas presenciais de hipnose pelo Brasil todo. Aí o que aconteceu? Nesse ano, a gente decidiu fazer gratuito para ajudar pessoas na quarentena. E a gente recebeu em uma turma 2.368 histórias de pessoas que se transformaram e ajudaram outras pessoas a se transformar. Quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, eu não posso deixar isso parar, eu não posso esconder isso para mim. Então foi tanta transformação que eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Eu decidi compartilhar gratuitamente. E você pensa, Romani, você é maluco? Você vai compartilhar isso de graça? Vou. Segundo, por que você faz isso? Um, porque eu quero contribuir. Dois, porque vai ter gente que vai gostar e vai querer entrar no movimento transformacional. Não porque você precisa entrar, mas porque você vai gostar. Você vai ver que você vai gostar. Eu vou te entregar completo tudo. Quem é parceiro de missão sabe disso. E eu quero te agradecer mais uma vez, Júlia. Muito obrigado, gratidão. E não tem idade para começar uma transformação, né? Alguém falou assim, já tô com 55 anos, não tem idade, não tem nessa de transformação. É só descobrir sua força e acreditar nela, né? Eu falo que quando a gente acredita, todos nós temos um potencial imenso de fazer o que quiser. O que falta é só acreditar e colocar em prática. Aí tem gente que fala, mas eu quero muito e não consigo. Entenda se você está querendo também da forma correta. Por quê? Se você quiser atropelando os outros, né, pessoas no seu caminho, aí você não vai conseguir mesmo. A gente tem que emitir coisas boas para a gente também receber coisas boas, né? Por isso que ajudar o outro também é bom para a gente. Quando a gente consegue as coisas do pensamento positivo, ajudando outras pessoas a se reerguerem também, a gente consegue de uma forma muito mais fácil e sustentável. Deu uma caidinha aqui, Júlia. Júlia, mais uma vez eu quero te agradecer para a gente finalizando essa live. Vai lá cuidar do Dudu, do Bernardo, dá um abraço na sua mãe.
Va- Vai lá cuidar dos seus meninos e dá um abraço na sua mãe. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade. É um prazer ter você aqui. Super recomendo também o trabalho da Júlia. E vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas pessoas melhores. Grande abraço, pessoal. Beijo para todo mundo. Ah, tá quase esquecendo. Põe o dedo assim, de algum jeito, para eles marcar seu nome, para a gente tirar uma foto aqui agora, para tirar uma foto dessa live, lembrando dessa live aqui, ó. Tira uma foto, marca @Romani Souza, a marca e a Júlia, @doutora Júlia Psiquiatra, tira a fotinha aí, hora da foto, eu ponho assim para eles marcar meu nome aqui em cima do dedo, põe aí, marca do lado da cabeça da Júlia, coloca aí @doutora Júlia Psiquiatra, para lembrar dessa live. Pronto, ó. Tirou a foto? Marca, eu compartilho vários desses que foram marcados. Tamo junto, grande abraço. Muito obrigado, viu? Opa!